Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Não mate a igreja que custou o sangue de Jesus. Irmão, com orgulho e vaidade, mundanismo e falta de amor, enganado por Satanás, o infame e cruel tentador, estás matando a igreja que custou sangue do Senhor, vertido na cruz do Calvário, pra dar vida ao mais vil pecador. Querido irmão, amado pastor, por essa igreja Jesus já chorou. Não mate a igreja de nosso Senhor, que suor e sangue divino custou. Querido irmão, amado pastor, por esta igreja Jesus já chorou. Não mate a igreja de nosso Senhor, que suor e sangue divino custou. O sangue inocente vertido, a aflição que Jesus suportou, a coroa de espinhos, os pregos, a cruz, a vergonha e a dor, os açoites, a angústia e a lança, que sangrou o meu Salvador. Um dia terás que dar conta da igreja que você matou. Querido irmão, amado pastor, por esta igreja Jesus já chorou. Não mate a igreja de nosso Senhor, que suor e sangue divino custou. Querido irmão, amado pastor, por esta igreja Jesus já chorou. Não mate a igreja de nosso Senhor, que suor e sangue divino custou. Não mate a igreja de nosso Senhor, que suor e sangue divino custou.
E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, versículo 15. Meus amados ouvintes e irmãos que acompanham este programa, desejo passar aos nossos ouvintes um relato feito pelo irmão Brana, o profeta desta era, e que, interessado por ele, aos irmãos que pensaram que ele era a encarnação de Jesus. Isto está na mensagem A Serpente Ferida, Apocalipse 5, primeira parte. Eu desejo que você ouça suas palavras, a partir do parágrafo 19. Nós encontramos ele expressando assim: e então isso me traz à recordação os 31 anos de ministério para o Senhor. E eu suponho que cada homem pensa de algum tempo quando ele tem que vir a seu último serviço e vir a sua última hora. E olhar para trás do caminho, e olhar o que tem sido efetuado, ver o que ocorreria. Tem feito você algo? E como eu acabo de dizer, é o que você faz para outros que vale. Eu a miúde pergunto o que seria quando chegar ao fim de meu caminho, o qual não sabemos em que tempo será, nenhum de nós sabemos. Assim sendo, eu estava pensando, olhando atrás, ao longo do caminho de onde tenho vindo através da vida, e visto as diferentes colinas e terras de torgas e rochas e lugares duros e carreiras serenas, e o que fiz naquela classe de tempo. Tudo isso mostrará num destes dias a hora de minha partida. E fará isso em cada um de nós. Todos estaremos seguros disso. Isso mostrará a cada um quando esse tempo vier. Isso me faz, ou melhor, me traz, ou me guia a dizer algo que eu preferiria fugir do que dizer. Me guia a dizer algo que isto mói meu coração no profundo ao dizê-lo, porém o que eu digo sou forçado a dizer, dando-me conta que isto está sendo gravado e o mundo o ouvirá. Porém tenho deixado o ministério por uma causa pela qual sinto que tenho de deixá-lo. Talvez muitos de vocês o tenham ouvido. Eu estou fechando meu escritório e assim por diante, deixando o campo. Eu não sei onde Nosso Senhor me guiará, e disto eu não tenho controle, ou qualquer coisa que Ele terá para eu fazer. Porém, estou pensando no fim do caminho onde devo vir. E ao longo das jornadas da vida, tenho cometido tantos erros pelos quais sinto muito em meu coração, porque eu suponho,
sendo humano e em debilidade e tudo mais, isto faz com que uma pessoa faça coisas ou diga coisas e mesmo atuar da maneira que elas não queriam atuar. Porém, sendo a debilidade de um ser humano, ora, nós temos aqueles tempos, mas ali, se há algo que tem estado em meu coração para fazer, foi para ouvir aquelas palavras de nosso Senhor Jesus no fim desta jornada, de dizer: foi bem feito, meu bom e fiel servo. E muitas vezes tenho dito que gostaria de haver estado e de pé ali quando ele disse: vinde a mim. Porém, tenho desejado ouvir dizer: bem feito. Isso não ouvi a voz no original dizer: vinde a mim. Atrás, nos tempos da escrita da Bíblia, porém desejo ouvir dizer: bem feito. E se algo que eu queria ser e desejo de coração ser, foi um verdadeiro servo de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quero que meu testemunho seja limpo, distinto, que resista em todos os meus erros, ainda o amava de todo o meu coração. E faço isto nesta manhã com todo o meu coração. E por causa disso, me obriga a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro ou um irmão, e sendo chamado de Jesus Cristo, e assim chamado, e isso me classificaria como um anticristo. Eu prefiro encontrar-me ante Deus como um vadio do que encarar-me ante Ele como um anticristo, tirar algo dele. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa, e me encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo a nenhum deles na reunião. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca, e eles me abordaram sobre o tema, dizendo: irmão Brana, não é você o Messias ungido, o Cristo? E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos, e todos eles, e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizerem isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vê, por tirar-me do campo. E pensei que isso havia se acabado. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. E outro dia, no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia: William Branham é nosso Senhor, batizando no nome de William Branham. E um pequeno, um precioso, se isto houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso, amado irmão veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim, como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa e telefonemas de Chicago e diferentes lugares perguntando se eu creio nesse dogma. E tenho toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias e telefonemas de diferentes lugares assim, dizendo que eu era Cristo.
Irmãos, isso é horrível, vergonhoso, uma mentira perversa do diabo. Vê, eu sou seu irmão. Agora, isso poria qualquer pessoa a fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama a Cristo fuja da mesma coisa. Fui ao Senhor aqui, não há muito tempo, quando pela primeira vez ouvi isto, há cerca de 1 ano atrás. Então eu fui ao Senhor e ele me levou à Escritura, que quando João Batista saiu pregando, que eles não haviam tido um profeta por tantos anos até estes, e eles todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez João fosse o Messias. Assim, então, eles foram e lhe perguntaram, e ele disse que ele não era. Você lê isso em Lucas, no 3º capítulo, no verso 15. Então, isso se acalmou, e assim o deixei ir. Porém, então, quando vem isto, então eu sabia que algo tinha que ser feito. E eu digo isto, que a visão e o anjo do Senhor que apareceu no rio, se esta há de ser minha última mensagem, ou a última coisa à igreja, ao mundo, essas coisas são verdade quanto ao anjo do Senhor. Fiquei quieto, e se as pessoas me chamaram de um profeta, muitas vezes, porque um profeta, no testamento inglês, é só um pregador, um que profetiza, anunciador da palavra, e assim por diante. Me mantive porque você poderia empurrar isso para baixo. Porém, quando se trata de ser chamado Cristo, ungido ou algo, isso é demasiado para mim. Assim sendo, eu não podia suportar isso. E assim, então, eu vim, depois de deixar as reuniões no Canadá, eu encontrei isso entre os esquimós ou os índios ali. Isso chegou a eles. E assim sendo, isso me destroçou por completo. E a viagem de caça, que havia planejado há muito tempo, não poderia realizá-la. Eu temia um acidente de caça, se vocês entendem o que eu quero dizer. Cheguei a estar tão temeroso, porém pior do que estou de pé aqui. Não podia suportar aquilo mais. Pensar que 31 anos de meu ministério rolaram pela sarjeta do diabo. Oh, quando me houver ido, o que dirão eles? Ali está ele, isso é exatamente o que era. E toda a influência que eu tinha entre as pessoas, você vê onde isso estaria. Eu seria um anticristo e eu não poderia suportar isto. Eu pensei, eu preferiria morrer aqui nos bosques, como cair sobre meu rifle ou algo que... E vi que eu era... Então eu pensei acerca de meu pequeno José e etc., que tinha que ser criado. E eu não estava em condição para caçar. Assim sendo, deixei os bosques e vim para casa. E tenho estado arrasado há cerca de 8 ou 10 dias em tal situação que só pensei que estava perdendo minha mente. E pedi que todos se distanciassem de mim e me deixassem só, porque estava em tal condição, nervoso e agitado e todo arrasado em pedaços. E eu me admirava. Se isso houvesse sido de um inimigo meu, isso estaria bem. Eu haveria rido disso e haveria continuado. Porém, se trata de um precioso irmão, preciosa irmã. Então, isso é o que me fere. E eu disse, Senhor, as coisas são muito grandes para mim, terei que sair e deixar isto em tuas mãos. E eu não sei mais o que fazer.
umas poucas noites atrás, para estar seguro, tive uma visita do Senhor e vi um precioso, um bebê, uma serpente, a qual era amarela e negra, dizendo-me persistentemente, e a coisa que picou, e a coisa me picou na perna. Porém, o sangue era tão rico que não fez efeito em mim. E eu olhei para baixo, e ali é onde eu havia sido picado antes. E me voltei rapidamente com um rifle e disparei a coisa. E isso pegou direto no meio da coisa. E um irmão disse, e me voltei com meu rifle para disparar-lhe na cabeça, e ele disse, não faça isso, só apanhe o pau que está ali a seu lado. E quando dei as costas para apanhar o pau, isso serpenteou para uma água, simplesmente um pequeno charco d'água. E eu disse, bem, isso não pode ferir por muito tempo agora, porque creio que o irmão se dá conta. Os irmãos, do que sucederia? Eu disse isso. Ela está mortalmente ferida. Assim sendo, ela morrerá. E perguntei a muitos dos membros de minha igreja aqui, nesse tabernáculo, com o irmão Neville e eu, que se aproximaram de mim, com a mesma pergunta. Irmão, irmãs, não tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo diante de vocês? Não tenho procurado ser vosso irmão? Agora, onde quer que isto esteja, é um espírito sobre gente preciosa. Muita gente tem me perguntado isso. Porém, isto é um espírito. Porém, espero que hoje isso receba uma ferida mortal e morrerá rapidamente para que eu possa regressar ao ministério. Até então, pedirei a cada um que ore por mim. Não sei o que vou fazer. Minha residência está à venda e eu não posso suportar isso. Se fico por aqui, eu vou enlouquecer completamente e lhes peço que orem por mim. E recordem, se vocês alguma vez creram em mim, se alguma vez creram em mim como um servo de Cristo, recorde, isso é um erro, isso é falso. Assim diz o Senhor, é um erro, não tenha nada a ver com isso, eu sou seu irmão. Você guarda bem isso, irmã e irmão. Você que é tão familiarizado com a mensagem, sabe de que estou falando. Guarde bem isso que o profeta disse. Isso que faz do irmão Branham, além de um irmão, e o coloca como Jesus Cristo, olha, não tenha nada a ver com isso. É suas palavras. Ele disse, é um erro. Não tenha nada a ver com isso. Eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão. Esta é que é a verdade. O que ele disse. Eu espero que isto desperte na mente de todos os fiéis filhos de Deus qualquer doutrina que jogue esta sombra sobre a pessoa do irmão Branham, de que ele é Jesus Cristo. Você já sabe de suas palavras. Isso é um erro, isso é falso, assim diz o Senhor, é um erro, não tenha nada a ver com isso. Ele disse, eu sou seu irmão. Então, abra seu coração e conheça mais a respeito desta mensagem, nos acompanhando sempre através deste programa. Servo leal, eu quero ser de Cristo, puro serei, pois isto importa alguém, forte também. Perigos me esperam, bravo, fiel, batalhas ainda vem.
aos que não têm amigos, quero doar, depois logo esquecer. Manso serei, porquanto sou muito débil em olhar, pois quero em Deus crescer. Em olhar, pois quero em Deus crescer. Quero aprender de dia em